Eixo temático 5, assunto: papel do profissional de comunicação em uma instituição pública. O papel do profissional de comunicação em uma instituição pública é multifacetado e essencial para garantir uma comunicação eficaz e transparente entre a instituição e o público. Aqui estão alguns dos principais conceitos e responsabilidades desse profissional: transparência e prestação de contas. Um dos principais papéis do profissional de comunicação é garantir que as informações sobre as atividades, políticas e decisões da instituição pública sejam divulgadas de maneira clara e acessível ao público. Isso ajuda a promover a transparência e a confiança na instituição. Gestão da imagem e reputação. O profissional de comunicação é responsável por gerenciar a imagem e a reputação da instituição pública. Isso inclui a elaboração de estratégias de comunicação que promovam uma imagem positiva e respondam adequadamente a crises e controvérsias. Comunicação interna. Além de se comunicar com o público externo, o profissional de comunicação também desempenha um papel crucial na comunicação interna, garantindo que os funcionários estejam bem informados sobre as políticas, procedimentos e objetivos da instituição. Relações com a imprensa. Este profissional atua como intermediário entre a instituição pública e a mídia, preparando releases, organizando coletivas de imprensa e respondendo a consultas de jornalistas. A relação com a imprensa é vital para garantir uma cobertura justa e precisa das atividades da instituição. Engajamento e participação pública. O profissional de comunicação deve promover o engajamento e a participação do público nas atividades da instituição, utilizando diferentes plataformas e estratégias para alcançar e envolver a comunidade. Uso de novas tecnologias. Em um ambiente cada vez mais digital, o profissional de comunicação deve estar atualizado com as novas tecnologias e mídias sociais, utilizando essas ferramentas para alcançar um público mais amplo e diversificado. Criação de conteúdo. A produção de conteúdo informativo e educativo, como relatórios, boletins, posts em redes sociais e material audiovisual, é uma parte importante do trabalho do comunicador em uma instituição pública. Educação e conscientização. Muitas vezes, o profissional de comunicação também tem o papel de educar e conscientizar o público sobre políticas, direitos e deveres, promovendo um maior entendimento e participação cívica. A palavra paradigma corresponde a um conceito que, na área da comunicação, é usado de forma indiscriminada. Genericamente, ela corresponde a um modelo teórico e, com frequência, é reconhecida como sinônimo de teoria. Há um paradigma que entende ser a comunicação um processo de transmissão de mensagens de um emissor para um receptor, provocando determinados efeitos. Trata-se do paradigma informacional. De acordo com Forni, as empresas preocupam-se logo com a mídia, com repercussões do governo nos órgãos fiscalizadores e esquecem o público interno. Segundo o autor, quais são os principais porta-vozes e formadores de opinião da organização? Os empregados. Leia atentamente as assertivas abaixo sobre o Manual de Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Antônio Aquiles Alves da Silva é o jornalista experiente que coordenou e relatou o processo de elaboração do manual. Para a elaboração do manual, foram analisados os manuais de 10 países, constatando-se a existência de um consenso entre eles, no que tange a questões éticas, de correção, de respeito à privacidade. No caso do presente manual, foram agregados conceitos importantes de estímulo à qualificação dos profissionais e do produto, por meio, entre outros fatores, da forte abertura à participação da sociedade. O nome dado à publicação, Somente a Verdade, corrobora o principal caráter da atividade jornalística, que deveria ser entendida, independentemente de ser financiada com recursos públicos ou privados, como um serviço público. Segundo Duarte, as assessorias de comunicação na área governamental ainda organizam seu trabalho a partir do modelo organizacional governamental da década de 1970, que tem como foco principal da comunicação o relacionamento com a mídia. Nesse sentido, pode-se afirmar que é predominante na comunicação pública a sua natureza institucional. Em janeiro de 2022, foi lançada uma publicação com os 12 princípios da comunicação pública, definidos após consulta aberta ao público e oficialmente elencados
no primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação. É correto afirmar que entre esses princípios figuram os seguintes: fomentar o diálogo, estimular a participação, ouvir a sociedade e focar no cidadão. A classificação de comunicação pública, que contempla o pensamento da maioria dos autores, segundo Rasvani, estabelece três troncos principais. A comunicação política tem origem privada nos partidos políticos e se encontra tanto na sociedade quanto no interior do setor público e não apresenta sub-áreas. A comunicação social subdivide-se em quatro áreas: comunicação social, comunicação de serviço, comunicação de responsabilidade social e comunicação das instituições quase públicas. A comunicação da instituição pública se decompõe em duas áreas: a comunicação para a promoção da imagem e a comunicação normativa, esta obrigatória nas constituições dos Estados democráticos de direito, porque trata da divulgação das leis. Na área pública, a seleção de eixos de identidade inexistente ou fraca é um problema de comunicação relativo ao planejamento. Acerca de planejamento e execução de campanhas no âmbito da comunicação pública, campanhas públicas, a exemplo das campanhas de combate ao mosquito da dengue, podem ser consideradas ações de comunicação pública, quando da inserção espontânea de merchandising social e telenovelas e outros meios ficcionais. A comunicação na área pública tem responsabilidades específicas em seu relacionamento com o público. Para isso, utiliza-se de instrumentos operacionais e estruturantes que permitem acesso à informação e ao estabelecimento de diálogo com o cidadão. São meios de estabelecer diálogo com o público, audiências públicas, grupos de trabalho e fóruns de discussão. As relações da iniciativa privada com o poder público sofrem vieses políticos, ora com governos mais liberais, ora com governos mais desenvolvimentistas, que centralizam o papel do Estado na economia. Com a crescente intervenção do governo nas atividades empresariais, as empresas devem, além de agir individualmente, adotar como estratégia de relacionamento com o governo a organização de associações de classe. Bons estudos e até o próximo vídeo.